Hoje a gente vai mergulhar fundo num paradoxo que, olha, acho que muita gente vai se identificar. A gente recebeu um material bem rico de um ouvinte, com várias anotações, e a pergunta central é simples, mas ao mesmo tempo gigante. Qual é a pergunta? Eu já li sobre finanças, já assisti a vídeos, eu sei o que eu preciso fazer. Por que na hora H eu simplesmente não faço? Essa é a pergunta de $1 milhão. Pois é aquele abismo, sabe? Entre ter a informação e transformar essa informação em resultado de verdade. Nossa missão hoje é usar esse material para tentar entender o que tem nesse espaço aí entre o saber e o fazer. É uma pergunta fantástica, porque ela vai direto no ponto. E assim, o ponto de partida em todo esse material que a gente analisou é uma ideia muito forte. Conhecimento sozinho não é poder. É um poder em potencial. Exatamente. Um poder em potencial. A gente vive na era da informação, então é muito fácil cair numa armadilha que é confundir o ato de aprender com o ato de agir. Ah, sim. A pessoa lê um livro sobre investimentos, maratona um curso. Isso gera uma sensação de produtividade, sabe? Um prazer intelectual. A pessoa sente que está progredindo. Mas aí, quando vai ver o extrato do banco, a realidade é a mesma. É uma ilusão de movimento. Perfeito. É a famosa obesidade intelectual, né? A gente consome informação, mas não gasta nenhuma caloria, não coloca nada em prática. Exato. E um dos textos que a gente leu conta uma história que ilustra isso de um jeito quase doloroso. Conta aí. É o caso de um senhor, já com seus 60 e poucos anos, num seminário. Ele se levanta e basicamente desabafa. Diz que leu todos os livros, fez todos os cursos, que provavelmente sabia 10 vezes mais que qualquer um ali. E mesmo assim, os resultados dele eram péssimos. Ele disse: "Eu começo bem, mas sempre acabo de mãos vazias." Nossa, e essa história é o diagnóstico perfeito. O problema dele e o de muita gente não era a falta de, de uma nova planilha, de mais uma dica de investimento. Não era, o problema era invisível. Isso. Era uma programação interna. Um software rodando ali no fundo da mente que sempre levava ele de volta para o mesmo lugar. O que mostra que muitas vezes o maior obstáculo não é o que a gente não sabe. Não. É aquilo que a gente acha que sabe. São aquelas verdades que a gente carrega e que nos impedem de pensar e agir diferente. O desafio se torna menos sobre aprender algo novo. E mais sobre ter a coragem de desaprender o que não funciona mais. Desaprender é uma palavra ótima para isso. Porque se a gente está numa situação financeira que não gosta, é porque os nossos hábitos nos trouxeram até aqui, né? Com certeza. Continuar pensando do mesmo jeito e esperar um resultado diferente é ficar patinando no mesmo lugar. E se o problema não é a falta de informação, então a gente tem que olhar para outro lugar. Exato. É aí que o material aponta para o que a gente pode chamar de bloqueios invisíveis da ação. Certo. E o primeiro e maior desses bloqueios que aparece em quase todas as fontes é o medo. Mas assim, não é tão simples quanto parece. Não é só o medo de fracassar, de perder dinheiro. Esse é o medo óbvio. Mas o que é fascinante e muito mais sutil é o medo do sucesso. Peraí, vamos com calma. Medo de dar certo. Isso parece muito contraintuitivo. Quem teria medo de ter mais grana, de ter sucesso? Como isso funciona? Funciona de formas que a gente nem percebe. Ter sucesso significa, antes de tudo, sair da zona de conforto. Significa ter novas responsabilidades. Entendi. Se a pessoa ganha mais, tem que aprender a administrar, a proteger aquele dinheiro. E isso dá trabalho. Sucesso pode atrair inveja, críticas de amigos, de familiares. Ah, agora ficou rico, mudou. Sabe como é? Sei. E ainda tenho medo de, depois de conquistar tudo, perder. Às vezes, psicologicamente, é mais seguro nem chegar lá para não ter que dar conta da possibilidade da perda. E esse medo todo, ele não aparece de forma clara, né? De jeito nenhum. Ele se manifesta como dúvida, como indecisão. Ah, ele se disfarça. A pessoa tem uma oportunidade boa, um negócio novo, por exemplo. Em vez de agarrar, a mente começa a trabalhar contra. Exato. Começa o e se não der certo? E se eu não for bom o suficiente? Acho que não é o momento certo. Preciso me preparar mais. A pessoa fica esperando o alinhamento perfeito dos planetas, que nunca acontece. E a oportunidade passa.
é a procrastinação vestida de prudência. Perfeito. É a famosa paralisia por análise. A pessoa fica tão ocupada pensando em todos os cenários que nunca dá o primeiro passo. E essa indecisão não vem do nada, né? Não. Ela é um sintoma de algo mais profundo, que as fontes que a gente leu chamam de várias formas: modelo de dinheiro, programação financeira, ou uma analogia que eu gosto muito: Qual? termostato financeiro. Gostei dessa do termostato. Explica melhor como funciona. Pensa no termostato de um ar-condicionado. Você ajusta para 20 graus. Não importa se lá fora está um calor de 40. O aparelho vai trabalhar sem parar para manter a temperatura interna em 20 graus. Certo. O nosso termostato financeiro funciona igual. Ele foi ajustado lá na infância com base no que a gente ouvia sobre dinheiro. Tipo, dinheiro é sujo, rico não vai pro céu. Isso. E no que a gente via nossos pais fazendo, nas experiências que tivemos com grana, se o seu termostato está ajustado, digamos, para escassez, para luta, no momento que você recebe um dinheiro extra, uma promoção, uma oportunidade... O sistema interno entra em alerta. Exatamente. É como se o ar-condicionado ligasse no máximo para resfriar de novo. Porque a temperatura subiu além do que estava programado. A pessoa saiu da zona de conforto financeira dela, mesmo que essa zona seja péssima, como viver endividado. É o desconforto conhecido. E aí, de forma inconsciente, a pessoa faz de tudo para voltar para os 20 graus. Totalmente. O gasto por impulso, muitas vezes, não tem nada a ver com o produto em si, né? Não mesmo. Tem a ver com preencher um vazio, uma insatisfação em outra área da vida. É a busca por gratificação instantânea. Um alívio momentâneo. Exato. Comprar algo novo libera dopamina, dá um prazer imediato. O problema é que dura pouco. É como tentar encher um balde furado. Já o ato de poupar, de investir, o prazer é diferente, é mais sutil, é a sensação de segurança, de paz. De liberdade. Isso. As pessoas que conseguem prosperar são aquelas que aprendem a equilibrar as duas coisas. Desfrutar o presente sem sabotar o futuro. O problema é que quem dá preso no curto prazo usa a justificativa clássica. Eu mal consigo pagar as contas de hoje. Como vou pensar no amanhã? Essa mesma. Só que essa mentalidade é a própria garantia de que o amanhã vai ser exatamente igual ao hoje, ok? Então o cenário é esse. A gente sabe o que fazer, mas estamos paralisados por medos disfarçados, programados por um termostato interno que nos puxa para baixo e seduzidos pela gratificação imediata. Isso. A pergunta de $1 milhão é: como se quebra esse ciclo? É ficar esperando um belo dia acordar super motivado para mudar tudo? Porque, pela minha experiência, esse dia não chega. E essa é a chave. A gente foi ensinado a acreditar que a motivação vem antes da ação, que a gente precisa sentir vontade para depois fazer. Mas, na prática, o que todas as fontes sugerem é o contrário. A ação vem antes. A ação é a ponte que conecta o nosso mundo interior, os pensamentos, o conhecimento, com o mundo exterior, que são os resultados. Mas a faísca que nos faz começar a atravessar essa ponte não é a motivação, é a decisão. A decisão. Uma palavra simples, mas que parece ter um peso enorme aqui. Um peso total. Existe um padrão muito claro descrito no material. Pessoas com dificuldades financeiras demoram uma eternidade para tomar uma decisão e, quando finalmente decidem, mudam de ideia no primeiro obstáculo. E as pessoas bem-sucedidas? Contrário, elas tomam decisões de forma relativamente rápida e mudam de ideia muito lentamente, se é que mudam. Elas se comprometem com a decisão. E o ponto mais importante, elas não esperam o medo ir embora para agir. Ah, então esse é o segredo. Os ricos e bem-sucedidos não sentem medo. Pelo contrário, eles sentem tanto medo, tanta dúvida e tanta preocupação quanto qualquer outra pessoa. A diferença fundamental é que eles não deixam que esses sentimentos os paralisem. Eles agem apesar do medo. Exatamente. Eles entendem que o desconforto é o preço do crescimento. A vida não fica mais fácil quando se escolhe o caminho fácil. A vida fica mais fácil
quando a gente se dispõe a fazer as coisas difíceis, porque isso nos torna mais fortes. Treinar a si mesmo para agir mesmo estando desconfortável. É talvez a habilidade mais importante para o sucesso. Então, o que tudo isso significa na prática? Para quem está em casa ouvindo isso, se sentindo paralisado. O que fazer? Não é sobre criar um plano mirabolante de investimentos, pelo visto. De jeito nenhum. O primeiro passo, o passo zero, é a consciência. É a habilidade de se tornar um observador dos seus próprios pensamentos e ações. Como assim? Em vez de ser governado por essa programação automática do passado, a pessoa começa a prestar atenção. Olha que interessante. Acabei de receber meu salário e a primeira coisa que me veio à cabeça foi comprar aquele celular novo, mesmo sabendo que preciso quitar uma dívida. De onde vem esse impulso? Só o ato de observar, sem julgar, já quebra o padrão automático. Já quebra. É como acender uma luz numa sala escura. E com essa luz acesa é possível escolher. Em vez de reagir no piloto automático, a pessoa pode responder de forma deliberada. Exato. E aí se pode fazer uma escolha, uma pequena escolha. Não precisa ser heróica. Um exemplo. Pode ser a decisão de, neste mês, em vez de comprar o celular, amortizar R$ 100 daquela dívida. Vai ser desconfortável? Com certeza. O cérebro vai gritar por aquela dose de dopamina da compra. Tudo que é novo é desconfortável no começo. Sempre. A primeira vez que se vai na academia é horrível, mas com a repetição, a zona de conforto se expande. O que era difícil se torna normal. Não se elimina o desconforto, se aumenta a capacidade de dar conta dele. A pessoa se torna maior que os seus problemas. Faz todo sentido. O progresso, então, não vem de um grande salto, mas de uma série de pequenas decisões, de pequenos passos. Mesmo com aquele frio na barriga, É exatamente isso. E tem um princípio final que amarra tudo. É preciso administrar bem o dinheiro que se tem hoje para poder ter mais dinheiro para administrar amanhã. Muita gente pensa ao contrário, né? Quando eu tiver mais dinheiro, aí sim vou aprender a cuidar dele. é uma armadilha. O universo ou o mercado, como se queira chamar, não dá mais do que a gente consegue lidar. Primeiro a gente prova que é um bom gestor do pouco que tem e, ao fazer isso, nos tornamos a pessoa capaz de gerir muito. O hábito vem antes do resultado. Pensando em tudo isso que a gente conversou, fica claro que as nossas ações, ou a falta delas, é que criam a nossa realidade. As decisões sensatas de hoje constroem um futuro com mais tranquilidade. Enquanto as decisões impulsivas, baseadas no medo ou na gratificação imediata, criam um amanhã de prejuízos e ansiedade. Pois é. E muitas vezes o que mais pesa na memória não são nem os erros que a gente cometeu, mas a lembrança daquelas oportunidades que deixamos passar por inércia, por não ter tido a coragem de decidir. A ponte entre o conhecimento que está na cabeça e o resultado que está na vida é construída tijolo por tijolo, com decisões. Pequenas ou grandes, elas são um motor que transforma o poder em potencial do conhecimento em poder de fato. Não há outro caminho. Isso nos deixa então com uma reflexão final. Não como uma fórmula mágica, mas como um pensamento para levar adiante, sabe? Para ponderar. Qual seria? Olhando para a própria vida agora, qual seria a menor decisão possível, talvez um pouco desconfortável, que poderia ser tomada hoje, agora mesmo, para começar a transformar tudo isso que se sabe em um pequeno, mas real resultado? A resposta pode ser o início de tudo.